Livro de Josué, capítulo 5, dos versículos 13 a 15, e depois vamos ler alguns versículos do capítulo 6. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Senhor, nós pausamos diante da tua palavra santa, poderosa, diante de um feito na história que parecia, Senhor, uma coisa tão louca, tão ilógica, mas que diante da tua palavra e da tua orientação, homens simples, homens comuns, gente como a gente, creu na tua palavra, rodeou a cidade com instrumentos absurdos, que nem eram armas de verdade, e tiveram, Senhor, aquela cidade totalmente à mercê do povo de Deus, porque o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu, e o teu povo obedeceu a tua palavra. Senhor, nesses dias nós estamos diante de grandes muralhas. A nossa cidade, o nosso povo, a loucura da sociedade pós-moderna, os laços do inimigo, aquilo que aflige os jovens, as crianças, os adultos, enfim, Senhor, é uma cidade que clama por uma palavra de esperança, clama, Senhor, por libertação dos seus vícios, das suas mazelas, das suas lutas. E nós estamos aqui, Senhor. Não temos poder humano nas mãos, não temos, Senhor, riquezas, não temos, Senhor, armas para combater a violência, a loucura dessa cidade. Mas nós estamos aqui, Senhor, povo como aquele povo, rendido aos teus pés, reconhecendo que o Senhor tem dado a cada um de nós uma missão importante, de quebrar as cadeias que o inimigo colocou sobre os ombros, braços, pernas, boca, mãos de pessoas pelas quais Jesus morreu. Que o Senhor tem nos colocado aqui, Senhor, como igreja, para invadirmos todos os redutos que o inimigo de Deus tem mantido ali, pessoas cativas, Senhor, às vezes dentro da nossa própria família, ao nosso redor, na nossa vizinhança, no nosso condomínio, na escola, no trabalho. E nós queremos te pedir hoje à noite, Senhor, que a disposição do teu coração
seja a mesma disposição daquele povo que naquele dia recebeu uma instrução absurda. Marchem, façam barulho, toquem a trombeta, e o muro virá ao chão. Hoje o Senhor nos manda marchar com a palavra do Evangelho, com o amor de Jesus, com a vida em comunidade. O Senhor nos manda marchar com o fruto do Espírito, com armas que são espirituais. E nós às vezes nem acreditamos na vitória, mas nossos olhos estão postos em Ti, e o mesmo Deus que agiu ali em Jericó, que agiu diante dos apóstolos que invadiram o mundo da sua época com a palavra do Evangelho, é o mesmo Deus que opera hoje, é o mesmo Deus que vai continuar mobilizando a sua igreja para que as trevas sejam dissipadas, para que as pessoas cativas pelo pecado sejam libertas, para que haja salvação, Senhor, que as pessoas reconheçam que Jesus Cristo é o libertador, o único Senhor, o único mediador e o único Salvador. Usa-nos, Senhor. Que hoje à noite, nessa breve meditação da palavra e no lançamento desse desafio para o mês de agosto, ecoe em nossos ouvidos a palavra de Jesus. Se nós formos um, como Ele é um com o Pai, o mundo vai crer, as pessoas vão acreditar, as pessoas vão experimentar a glória do Senhor. Une-nos, Senhor, como um só povo aqui nesse lugar. Estamos diante da Tua palavra, e mesmo na minha debilidade física, Senhor, que o Teu Espírito já tenha atuado até aqui, na simples leitura da Tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós temos praticamente 2 semanas para preparar a igreja para um momento muito precioso, onde nós abriremos uma série de pregações no mês de agosto e no mês de setembro. Nós, líderes da Igreja Batista Central, pastores, servos do Senhor, temos estado na torre de vigia, orando, experimentando as batalhas espirituais, debaixo de muito fogo cruzado, várias coisas acontecendo na nossa vida, limitação física, queimadura no braço da irmã Ana, esposa do Alcimor, problema com o filho do pastor que estava lá em Brasília passando mal, teve que ir para São Paulo, e a gente sabia que nesses dias que antecederiam esta campanha, esse momento de pregação e de envolvimento da igreja, que nós iríamos entrar debaixo de um fogo cruzado. Mas o Senhor tem estado conosco também. E nesses dias que eu tenho estado recolhido em casa, sem poder sair, ora dores aqui, dores acolá, e fruto de novo dessa virose louca, tem sido dias preciosos, de muito preparo, eu tenho pedido a Deus que mesmo que eu não consiga falar, que Ele me dê a condição de poder mergulhar na palavra e preparar aquilo que o Senhor tem para nós, para esses meses de agosto e setembro. Então eu quero pedir a você em nome de Jesus, isso não é uma invenção humana, Deus nos despertou para isso em outubro do ano passado. Nós já temos falado sobre isso. Quando esta igreja se juntar, quando esta igreja e cada um dos seus membros compreender o que é a vida em comunidade, no grupo pequeno, o milagre de Deus, a cura de Deus, a salvação de Deus, a ministração divina, vai cair sobre nós de uma forma muito poderosa. Não para nós, mas para que a gente seja instrumento nas mãos de Deus para esta cidade. E eu convido você, nesses poucos dias de julho que nos restam, orem, caiam de joelhos em oração, intercedam pelos líderes de grupos pequenos, pelos orientadores,
pelos supervisores, pelos pastores. A igreja de Jesus não pode subsistir de reuniões públicas como estas. A igreja de Jesus precisa sair daqui no domingo e ser igreja lá na rua, no prédio, no apartamento, no trabalho. A vida de Cristo precisa vazar daqui para fora, para que as pessoas tenham oportunidade de conhecer esse maravilhoso evangelho que nós conhecemos. As barreiras são grandes, os obstáculos são enormes, e às vezes bem maiores do que nós. Talvez neste mês de agosto nós vamos enfrentar jogos às 5 da tarde, confusão para sair de casa mais cedo, o carro que não vai funcionar direito. Eu sei, nós vamos enfrentar lutas e grandes lutas. O grupo pequeno, suas lutas. Você que não está envolvido, engajado em um ainda, talvez vai se sentir meio fora, mas nós estamos lhe dando uma oportunidade para você abrir a sua casa para estudar esse material durante 7 semanas. Estamos lhe dando a oportunidade para você fazer parte de um grupo pequeno por 7 semanas. Experimente. E Deus vai mudar seu coração, Deus vai fisgar o seu coração, Deus vai lhe mostrar o que é de verdade viver comunidade num grupo pequeno como Jesus viveu com os seus apóstolos, seus discípulos. Então, meu apelo à congregação é: vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor. Mais ou menos o que aconteceu aqui com Josué, antes da conquista de Jericó. Aqui nós temos Deus encorajando Josué, através da visão do comandante celestial, no capítulo 5, versos 13 e 14. Antes da conquista, o encontro pessoal com Deus. Deus que interfere na história do povo para honrar a sua palavra e para demonstrar que só Ele é Deus. Nós, líderes, povo de Deus, temos promessas de Deus, mas também precisamos da disciplinadora orientação dEle em como fazer isso, para que a gente seja obediente ao seu mandato e que a gente ultrapasse as barreiras como aconteceu em Jericó. Jericó era uma cidade situada a 10 quilômetros do Jordão, cercada por um muro, quase 50.000 metros quadrados de área naquela cidade. Havia um muro externo e um muro interno. Esses muros eram muros que suportavam inclusive casas em cima, como aconteceu com Raabe, a prostituta, que foi poupada quando aquela cidade foi invadida. Jericó, nos nossos dias, é um reduto palestino. Eu já estive naquela cidade, o pastor Zé Edson deve ter estado lá também, e vocês que já visitaram Jericó. Na sua vida, na minha vida, na nossa vida enquanto igreja, nós também temos estas barreiras, essas muralhas. Às vezes são muralhas que estão nos corações de pessoas tão amadas, tão queridas, pelas quais você tem orado anos. São muralhas do vício, muralhas da droga, muralhas da dependência química de todo jeito, muralhas da infidelidade, são muralhas da mesquinhez, muralhas da depressão. Essas pessoas estão aí fora por trás de muralhas quase intransponíveis, até que o Senhor nos manda rodear a muralha e Ele vai fazer o milagre quando nós nos aproximamos em obediência. Deus fez promessa de que a igreja entraria sobre as portas do inferno com poder tal que essas portas não resistiriam. Fortaleza não pode continuar sucumbindo debaixo de tanta desgraça sem que o povo de Deus haja com poder, orando, intercedendo, pregando, vendo transformação de vidas. Quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre, quando nós nos submetemos às suas orientações. Em João 17, Jesus orou para que nós fôssemos um,
a fim de que o mundo cresça. Que nós fôssemos um, para que as pessoas conhecessem a glória de Deus se manifestando em nós. Chegou a hora, gente. Não dá mais para viver isolado no meio da multidão. A força de um ajuntamento, tanto aqui quanto lá na sua casa, é a força da presença do Espírito Santo, da pessoa de Jesus, que traz cura, transformação, restauração, amor de Deus, perdão, misericórdia, serviço. E nós não podemos negligenciar esta ordem divina. Primeiramente aqui, antes da queda e da conquista de Jericó, versículos 13 a 15. Josué estava perto de Jericó, e no verso 13 ele levanta os olhos. Quando ele levanta os olhos, ele não vê o muro, ele vê um anjo do Senhor. E talvez esse seja o nosso primeiro desafio. Quando a gente olha para a cidade, para o que está acontecendo ao redor, a gente diz, não vai dar, não é possível. Você já pensou em quantas pessoas na sua vida e na sua família, você olha e diz assim, essa pessoa nunca vai crer, nunca vai se converter, não tem jeito para ela. Mas Josué nos ensina uma tremenda lição. Primeiro, não olhe para as circunstâncias, porque você vai sucumbir. É preciso olhar para a grandeza do Deus que nós servimos. Nós precisamos olhar para o tamanho do poder que tem o Deus a quem nós servimos. Nós precisamos ter primeiro um encontro pessoal e íntimo com Deus para saber que o que Ele manda fazer, Ele vai cumprir, Ele vai nos usar e vai fazer com grande poder. Josué primeiramente questiona, inclusive, a procedência desse anjo, desse cavaleiro, que traz uma espada desembainhada. Ele pergunta, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Importante erguer os olhos, olhar para além do obstáculo, refletir e pensar nas coisas do alto, não baixar a cabeça, estar sempre aberto à possibilidade da intervenção e do milagre divino. Deus quer agir na sua vida, Deus quer agir através do seu grupo pequeno, Deus quer operar grandes coisas, e você precisa erguer os olhos para enxergar essa possibilidade e não sucumbir diante das experiências já vividas, que talvez lhes trouxeram frustrações. Eu tentei, não deu certo. Eu quis, mas não foi possível. Eu estou frustrado com isso, com aquilo outro. Israel tinha experimentado uma derrota bem recente em Ai, por conta do pecado de Acã. Mas nem por isso Josué ficou contabilizando a queda recente. Ele preferiu olhar direto para o Senhor e receber dele a voz de comando, a orientação, a fé e a esperança para prosseguir. Todos queremos ouvir a promessa da solução dos problemas que nós enfrentamos, não é verdade? Você está dizendo, Senhor, tira, destrói, afasta, traz de volta. Mas logo nos esquecemos de que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. E não basta só dizer, Senhor, faz. Basta também estar atento, é preciso estar atento ao que Deus está pedindo de nós, qual é a nossa parte. Ele diz, o mundo vai crer se vocês se tornarem um, se vocês se aliarem, se amarem uns aos outros. Se vocês viverem relacionamento de verdade, como Jesus pediu, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, aí sim, o meu amor vai ser visto e observado por muitos. Interessante, Josué estava diante do próprio Senhor Jeová, príncipe do exército do Senhor. Josué, antes de agir, adorou, prostrou o seu rosto em terra e adorou, verso 14. Esse é o tipo de atitude que Deus está procurando de nós nesses dias. E eu tenho certeza, tenho compartilhado isso com os pastores. Talvez essa minha fraqueza, a sua fraqueza, a nossa fraqueza, é o dedo de Deus dizendo, prostre-se na minha presença, eu vou fazer, não é você.
Você vai ter voz quando eu quiser que você tenha voz. Você vai agir quando eu quiser que você haja. Deus está no comando. Para o momento, cabe a nós adorar. E Josué foi ali adiante, no verso 14. Ele diz: o que diz o meu Senhor ao seu servo? Aqui é um exemplo de quem não tem planos nem projetos, que simplesmente diz: Senhor, o que queres que eu faça? Eu me submeto. Nós queremos a vitória, mas não queremos os passos a serem dados antes da vitória. Reconhecimento de quem Deus é. E depois uma atitude reverente que diz: Senhor, o que queres que eu faça? Aí veio a ordem do príncipe, logo em seguida, no verso 15 até o capítulo 6, verso 2. Ele diz: eu entreguei na tua mão Jericó. Imagine se Deus dissesse a você hoje à noite: meu filho, minha filha, eu entreguei nas tuas mãos dezenas, centenas de pessoas nessa cidade. Vá e conquiste-as para o meu reino. Talvez ele não esteja dizendo isso agora pessoalmente a você, mas ele deixou na palavra. Quando Paulo disse em Corinto: eu tenho muito povo nessa cidade. Deus disse, aliás, a Paulo: Paulo, não temas, porque eu tenho muito povo nessa cidade. É a mesma coisa que ele está dizendo para você. Aquele seu vizinho, aquele seu amigo, aquele seu filho, seu pai, seu parente, aquela pessoa que você acha tão difícil, tão complicado de conquistar para Jesus, chegou a hora de crer numa intervenção divina, de abrir mão dos seus métodos para que o milagre de Deus aconteça. E Deus vai usar você. Se tiver que fazer descer fogo do céu para que alguém creia, Jesus fará através da sua vida. Mas é porque Ele quer, não porque você quer. Será para a glória dEle, não para a sua glória. Se você impuser as mãos sobre alguém para cura, Deus poderá curar, se o propósito for a glória do Senhor e a salvação do doente. Prepare-se, meu irmão. Estenda a sua mão primeiro para o Senhor e diga: enche, Senhor, da tua unção, do teu poder, da tua glória, porque eu estou disposto. Eis-me aqui. Foi o que Josué fez. Prostrou-se e ouviu o plano. Eu entreguei Jericó nas tuas mãos. E aí o príncipe tinha uma estratégia. 13 marchas ao redor da cidade. 6 dias, uma volta em silêncio, só trombetas. Depois, no último dia, 7 voltas e trombetas e grito do povo no último dia. Aquilo parecia a coisa mais absurda do mundo. Ninguém pode derrubar uma cidade aos gritos. Mas é interessante que a própria lei da física ensina que existe uma frequência de ressonância em cada sólido. É por isso que alguém pode gritar ou entoar uma nota e quebrar um copo. Outro dia eu vi num programa de televisão alguém tentando fazer isso, quebrar uma taça de cristal no grito. Porque aquela taça tem uma frequência. E se alguém conseguir produzir um som na mesma frequência, aquela taça se rompe. Jericó foi rodeada. E Deus, há mais de 2.000 anos atrás, quase mais de 3.000 anos atrás, aliás, deu a fórmula para o povo. Gritem. A ressonância vai derrubar esse muro. O povo não sabia disso. Hoje a gente pode até entender, porque é uma lei da física, não é tão absurdo. Mas o Deus Todo-Poderoso pega algo que talvez pertença à sua própria natureza e faz com que aconteça naquela intensidade, naquele momento, com aquele povo, e o muro veio ao chão. O que parecia absurdo se tornou lógico, ante a confiança que tinham no soberano direcionamento divino. Deus está dizendo a você: marcha. Deus está dizendo a você: faça barulho. Deus está dizendo a você hoje: ore.
Comece a colocar diante do Senhor a sua vida e a vida das pessoas que você gostaria de alcançar para Jesus nos próximos 2 meses. Os muros cairão. Os muros cairão. Qual tem sido seu grande obstáculo? Qual tem sido o grande desafio para você vencer? Eu gostaria que você colocasse diante do príncipe, do Senhor dos Exércitos hoje à noite. Diga: Senhor, eu sei que o obstáculo é grande, o coração é duro, mas eu estou aqui diante de Ti, Senhor. E eu creio que Tu és poderoso para fazer cumprir a Tua palavra na minha vida e na vida destas pessoas ao meu redor. Aliás, pause por um momento. Pense nas grandes lutas que você tem enfrentado hoje, esta semana. Pense na dureza dos relacionamentos. Pense nas lutas que você tem tido no trabalho, na saúde, em tantas áreas. E hoje à noite eu queria que você não olhasse só para essas lutas, mas erguesse os seus olhos um pouquinho para olhar para o alto, olhar para o Deus que está presente aqui no nosso meio. E aí dentro do seu coração, em pensamento mesmo, diga: Senhor, o obstáculo é grande, a luta está difícil, mas os meus olhos estão postos em Ti agora, Senhor. Eu Te adoro. Eu reconheço que o Senhor tem poder para fazer isso. E não será para a minha glória, será para a Tua glória, Senhor. Aí veio a conquista. Tudo pareceu tão fácil. Mas por quê? Eu quero tirar desse texto aqui 4 lições. Por que as coisas funcionaram de verdade. Primeiro, o povo seguiu a liderança. No versículo 6, Josué chama os sacerdotes, os líderes. Depois no verso 7, ele chama o povo. Verso 8, e assim foi que, como Josué dissera ao povo, assim o povo fez. Ponto 1, o povo seguiu a liderança. Eles passaram a ter um só propósito, um só coração, a mesma disposição mental. Atos 4:32 diz que era um o coração e a alma da multidão dos que criam. A coisa que mais nos corrói é a divisão. O inimigo é que veio para matar, roubar e destruir, ele sabe como nos dividir. É assim na família. Quando marido e mulher não se entendem, a divisão está feita. As crianças percebem. Tudo fica mal. As coisas não andam. Unidade traz poder, traz força, traz vitória. E aqui o povo estava com o líder Josué. Não era qualquer líder. Josué era um homem que ao longo dos anos tinha demonstrado sua integridade. Homem de batalhas. Homem que serviu durante muito tempo ao povo. Então havia uma única disposição mental. Todas essas conquistas na sua vida pessoal, particular, elas poderão ser vencidas, conquistadas de verdade, ou todas as lutas, que você tem nas suas áreas, nas suas vidas particulares, todas as lutas, todos os obstáculos, poderão ser vencidos. Se nós, juntos, em unidade, como igreja, orando uns pelos outros, entrando na presença de Deus, juntos, buscarmos o poder, o socorro e a manifestação divina. Agora é a hora. Eu quero convocar você para experimentar, não um culto do poder, mas uma vida de poder. Não um culto do milagre, mas uma vida de milagres. E talvez nós possamos dizer: Senhor, nessas próximas semanas, nós queremos admitir, conhecer, experimentar da Tua glória como nunca, Senhor. Como nunca, Senhor. Como nunca, Senhor. O povo
estava em unidade com a sua liderança. Uma só visão, uma só missão comum. No plano individual, busque consenso. Fale com os outros irmãos do seu grupo pequeno. Não se rebele contra pais, patrões, líderes. Deus fala através deles. E Deus cuida sempre dos nossos interesses acima de qualquer autoridade. No plano congregacional, procure viver a vida do corpo. Se inserir num grupo. Respeitando a liderança, alinhando-se à visão. Agora, nós temos uma outra faceta. O povo soube esperar. Pausa. Paciência, versículos 10 a 14. Eles marcharam durante 6 dias e mantiveram-se em silêncio, esperando, sem falar. Eu imagino a dificuldade para algumas pessoas passarem 6 dias sem falar. Alguns não passam nem 1 minuto. Alguns diriam que as mulheres falam mais do que os homens, mas eu acho que não é bem assim. De qualquer maneira, 6 dias, rodeando, bem à porta do inimigo, sem poder dizer nada, deve ter sido difícil. Mas há momentos na nossa vida, meus amados, que nós temos que aprender a nos aquietar. Êxodo 14, 13. Moisés diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Foi o recado de Deus para Moisés. E em Êxodo 14, 13, aliás, ele diz: aquietai-vos e vede o livramento. Deus diz para você, para mim, para nós: fique quieto aí, e você vai ver o livramento que eu vou trazer na sua vida. Adore, reconheça a presença de Deus, reconheça que Deus está nesse projeto que nós vamos lançar agora. Aquiete-se, vamos para a oração, chame os seus irmãos para um momento de pausa, e Deus vai operar grandes milagres. Versículo 16, o povo creu no impossível. Destruir uma cidade no grito, só o Deus dos impossíveis. Jeremias 33, 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês nem sabem. Entendem? Façam dessa oração, tomem posse dessa oração hoje. Deus está dizendo aqui: clama a mim. Vamos orar. Vamos pedir a Deus. Ele diz: eu vou te responder. Vou te anunciar coisas grandes, tremendas, que vocês nem sabem, nem reconhecem. Amados, Deus não é repetitivo. Sua misericórdia se renova a cada manhã. O que não funcionou até agora na sua vida, pode bem ter sido por falta de adoração, de espera, de comunhão, de quietude, de confiança, de olhar para Deus. Experimente nesses próximos dias, entrar comigo nesse compasso de dependência. O povo estava alinhado com o seu líder. O povo também aprendeu a esperar. E o povo creu no impossível. E o quarto ponto que eu quero enfatizar aqui, nos versículos 17 a 25, é que o povo obedeceu nos mínimos detalhes. Cidade conquistada, Raabe resgatada, cidade destruída, tudo pela fé, na promessa de vitória. No Novo Testamento, cidades foram conquistadas pelo Evangelho. Esta é a história do livro de Atos, conquista de cidade após cidade. Mas sabe o que o povo fez? Cumpriu exatamente aquilo que o Senhor mandou. Fizeram exatamente como o Senhor mandou. Rodearam quando tiveram que rodear, esperaram quando tiveram que esperar, gritaram quando tiveram que gritar, exatamente como o Senhor mandou. Como lá em Josué 1,16, o povo disse:
Tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. O povo fez exatamente como foi ordenado. Irmãos, isso aqui não é um ajuntamento qualquer. Nós abrimos a palavra de Deus semana após semana, para um momento de adoração, mas um momento em que abrimos a palavra de Deus para que você, como ovelha, como povo de Deus, diga: Senhor, qual é a tua vontade para mim a partir desta palavra? O que tu queres que eu faça? Eu só posso lhe dizer uma coisa: o que Deus quer operar e o que Deus vai operar depende da sua quietude, da sua adoração e da sua obediência. Ouça, prontifique-se a fazer do jeito que o Senhor estiver mandando. Unidade, ajuntamento, cumplicidade, oração em conjunto, compartilhando a vida. Abra sua vida, seu coração para o que Deus tem para fazer. Não tente um atalho, não invente uma igreja ao seu modo, porque Jesus já orou por esta igreja antes que ela existisse, e Ele já determinou que ela deveria funcionar em unidade, que eles sejam um, para que o mundo creia, que eles andem na unidade, que eles se amem mutuamente, para que o mundo creia. Deus já nos deu um método. Deus já nos deu um método. Quem vai se prontificar a obedecer? A vitória nos foi prometida. Quem vai se prontificar a obedecer? Agora, no plano individual ou no plano comunitário, nós temos condições para a vitória. Adorar antes de agir. Primeiro adorar, 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 antes de agir. Se eu pudesse complementar em Isaías capítulo 6, Isaías, antes de dizer eis-me aqui, Senhor, teve que ser purificado pela presença santa do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Sabe o que significa isso, querido? Antes de você se preparar para a batalha, antes de você querer servir a Deus no ministério, antes de você se dispor a fazer alguma coisa para Deus, mesmo na pior ou no pior momento da sua vida, você precisa primeiro adorá-lo, ter um encontro pessoal, íntimo com Ele, para que Ele lhe lave, lhe limpe, lhe prepare, nos prepare. Como diz lá em Josué, santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. Eu quero ver o milagre de Deus acontecer nessas próximas semanas. Você gostaria de ver? Eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver. O milagre do Senhor vai se materializar no nosso meio. Pense em nomes, em pessoas, em circunstâncias, em situações que são verdadeiras muralhas. E o Senhor vai derrubá-las todas para a glória do seu nome. Primeiro, adorar. Adorar. Depois, crer na presença de Deus em todo o tempo. E submeter a Ele os nossos planos. Eis-nos aqui, Senhor. Essas são as lições de um povo vencedor, lições de unidade de quem seguiu a liderança, lições de espera de quem teve paciência e perseverança, de um povo de fé, capaz de crer no impossível, e de um povo obediente, que fez exatamente como o Senhor mandou. Eu estou antecipando grandes coisas. Vou convidar o Daniel para subir aqui com a banda, para a gente adorar a Deus, em resposta a isso que nós ouvimos hoje. Eu não tinha nem certeza se eu ia terminar a minha fala,
Mas o Senhor sustentou até aqui. E agora nós vamos adorá-lo em louvor, como nós temos feito hoje de uma forma tão poderosa. Mas eu quero que você saia daqui hoje à noite com o coração preparado para o que Deus vai fazer nas próximas semanas. Eu não quero saber como foi ontem, nem anteontem, nem o ano passado. Deus tem algo novo para nós. Um caminho novo. Deus tem um vinho novo. Odre novo. Um óleo novo. Uma nova doutrina. Uma nova palavra, um novo Senhor. Um novo momento de graça, de misericórdia, de restauração. Um novo momento de salvação na sua vida, na vida da sua família. Você acredita nisso? Vai colocando diante de Deus, vai colocando no altar, não se precipite. Fecha a boca por uns dias. Fecha a boca por uns dias. Deus vai nos ensinar a viver o Evangelho de forma tão poderosa, que a palavra será um complemento. Porque o milagre de Deus vai acontecer em nós, através de nós, para a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Você crê nisso? Prepare-se. Aleluia. Fica quietinho aí, tá bom? Não terminou. Vamos adorar o Senhor com um cântico. Enquanto você adora o Senhor, submeta-se a Ele, para dizer: Senhor, eu quero fazer parte disso. Eu quero ser parte desse mover do Espírito no nosso meio. E entra na presença de Deus em oração nesses próximos dias. Eu sei que tem grupo orando às 6 da manhã. Agora, quando eu caio de um lado da cama para orar de joelho, minha esposa está caindo para o outro lado. Agora ela diz que todo dia às 6 horas é o mesmo horário, porque tem um grupo de pessoas orando às 6 horas. Fala com o seu grupo pequeno. Tem muitos de férias, mas diga: pessoal, quando a gente voltar, nós vamos estar num momento e no mover de Deus muito importante. Não programe nenhuma lição, nada. Nós vamos estar recebendo de Deus, passando para vocês aqui aos domingos, e durante a semana a gente vai estar estudando, e você vai estar fazendo um devocional pessoal, dia a dia, por 7 semanas, e esses números não tem nada a ver, não tem nada especial com o número, não é o número, não é nada disso, não é o livro, não é o número, é a presença de Deus e o poder de Deus que vai agir no meio da igreja, amém?